Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e hoje eu estou encerrando uma série de lives sobre autoestima e dependência emocional, porque é tão importante a gente olhar para isso e ressignificar de uma vez por todas a nossa história de vida. Eu vou focar em responder as perguntas que mais apareceram ali na caixinha de perguntas. Foi sobre dependência emocional. Relacionamentos abusivos e como sair de uma situação de dependência emocional, como reconhecer se está num relacionamento tóxico e abusivo. Então hoje eu vou falar desses detalhes assim, para que a gente possa ter clareza, né? Cada vez mais consciência, para realmente dar uma diretriz para a nossa vida, de uma maneira consciente, fazendo escolhas assertivas. Nesse início, eu acho importante explicar o seguinte. Quando a gente é criancinha, neném, lá atrás, bem bebezinho mesmo, lá de fato a gente é dependente emocionalmente dos nossos pais, geralmente, se não de quem nos criou. Principalmente a mãe, né? Que foi gerado ali, a mãe quem deu à luz, a mãe que vai amamentar. Tanto que num primeiro momento na vida da criança, na nossa vida, quando a gente é neném, a gente acha que a gente é uma coisa só, a gente e a mãe. A gente só vê aquele peito, aquele seio enorme ali vindo nos amamentar. Aí a gente entende como sendo uma coisa só. Lá em torno mais ou menos do 8º mês de vida, é que o bebê começa a compreender que a mãe é outra pessoa. Então a autoimagem, como eu disse lá na primeira live, a autoimagem ela é construída a partir do outro, pelo olhar do outro. E aí o que acontece? Nessa fase, a gente de fato é dependente, tanto física, a gente depende ali de alguém nos alimentar, quanto emocionalmente também. O grande problema é quando a pessoa se torna adulta e quando ela vai para uma relação afetiva, uma relação de casal, ela ainda, lá emocionalmente, ela ainda não cortou esse cordão umbilical. Ela ainda está presa ali na dependência emocional. E aí ela transfere isso para o outro. Então, sabe quando, não sei se vocês já vivenciaram isso, quando está vivendo um relacionamento e você não consegue nem se imaginar sem a pessoa? Se você pensar no término, você tem uma sensação de morte, de fragmentar, de despedaçar, parece que você não vai dar conta se aquele relacionamento acabar. Eu acho que todo mundo alguma vez já passou por isso na vida. E por que acontece isso? Porque está preso lá nessa dependência emocional de fato do bebê. Nós adultos, nós somos autônomos. A gente não é mais dependente emocional. Então a primeira coisa é tomar consciência disso. Uma maneira que eu acho muito bacana de explicar para vocês compreenderem quando é algo da criança ferida, quando é que a gente está preso em algo que ainda é da criança. Sabe quando vem um sentimento muito forte? O termo que a gente usa na psicologia é inundar. Uma sensação de que a gente está inundado. Quem já teve crise de pânico sabe o que é isso. Sabe aquele medo que parece que a pessoa vai morrer? Todo sentimento desproporcional, todo sentimento que é desmedido, tá errado. Tá preso lá em alguma coisa da criança, em alguma ferida da criança. Nós adultos, não cabe nenhum sentimento muito exagerado, muito desmedido. Então sempre que vier uma insegurança do fundo da alma que parece que você não vai aguentar, é da criança. Um medo enorme, geralmente muito esse medo mesmo da síndrome de pânico, tá? Aquele medo que você parece que vai morrer. Tem grande parte das pessoas que sentem pânico começa a ter uma taquicardia, uma aceleração ali do coração, abaixa a pressão, alguns abaixa a pressão, tem a sensação de abaixar a pressão, né? Porque fica gelado, fica suando. Outros já é o contrário, já tem uma sensação de que a pressão subiu e aí faz todo o check-up nos médicos e nada, não tem nada.
porque ela sente, ela embarca realmente naquele medo, é um medo muito grande. Então, essa é a melhor maneira de vocês identificarem, reconhecerem quando é um sentimento da criança ferida. Tá? Sempre que for algo muito exagerado, sempre que você sentir um sentimento muito forte, muito grande, uma insegurança muito grande, tudo que for muito grande, inclusive um amor muito grande, desmedido, é da criança. Isso é muito importante que fique claro. Mas algumas formas de perceber se você tem dependência emocional. Quando você se preocupa excessivamente com o outro, você quer cuidar muito do outro, às vezes você até se antecipa em resolver situações que nem apareceram para o outro. Só que para isso você está se anulando, você está passando por cima de si para agradar o outro. Então aí acaba muitas vezes tendo uma crise de identidade. A pessoa ela acostumou tanto a reprimir as próprias emoções que ela não sabe nem mais o que ela sente. É bem comum. Um ciúme excessivo, uma preocupação excessiva. Então entra nas relações, é sempre aquela sensação de que vai ser abandonada a qualquer momento, de que vai ser traída a qualquer momento. Tudo isso são sinais de dependência emocional. E é a baixa autoestima que faz com que tudo isso aconteça. Mas eu gosto muito de trazer esse olhar assim, de compreender o que é que está acontecendo lá no nosso núcleo. Lá nas emoções, lá nas nossas entranhas. Porque o conhecimento liberta. À medida que a gente vai entendendo, compreendendo o que está acontecendo, a gente vai aprendendo como lidar com aquilo. Nós adultos somos autônomos e o problema é que a gente associa muitas vezes a dor da separação ou uma relação afetiva lá com a dependência emocional da criança. Então, trazer essa clareza. Reconhecer isso e dar fim de uma vez por todas, entender que você não depende de ninguém. Se o outro for embora da sua vida, você não vai morrer. Dependência emocional é isso. O bebezinho, ele morreria se a mãe fosse embora ali. Nós adultos não, nós somos autônomos. E a melhor maneira da gente curar isso é fortalecendo a autoestima, é aprendendo a se colocar como prioridade na vida. Quem ainda não estiver sendo prioridade na própria vida, comece já e experimenta o poder que isso tem. No início causa uma estranheza. A gente se sente meio egoísta, as pessoas ao redor que estavam acostumadas com você sempre sendo boazinha e prestativa e fazendo tudo para agradar todo mundo, as pessoas também sentem, porque, nossa, fulana tá esquisita, né? Nossa, você viu? Ela não vai fazer, não vai. Por quê? Porque você vai começar a se posicionar. Então, a melhor maneira de curar uma dependência emocional é olhando para si, se colocando em primeiro lugar, resgatando essa autoestima, se tratando com amor, com carinho. Lembra que eu falei ontem? Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, se a gente é filho do Criador, se Ele está aqui dentro da gente, como é que a gente não vai cuidar bem da gente? E normalmente não cuidamos, né? A maioria das pessoas não cuida bem. E o grande problema, o grande vilão, não só da dependência emocional, mas principalmente da dependência emocional e da baixa autoestima. A baixa autoestima dela, ela é tão importante, gente, mas tão importante, porque dela desencadeia a síndrome da impostora, a dependente emocional, a insegura, a que procrastina, tudo é parte desse lugar, da baixa autoestima. E aí lembrando, o que é autoestima? É o quanto eu me estimo, o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me cuido. Isso é que vai dar a chave para que você se liberte, se cure e conquiste a sua independência emocional. Porque é só assim que a gente vai destravar de uma vez por todas o fluxo da abundância em nossas vidas. Quais são as características de um perfil abusador? Geralmente são pessoas controladoras, inseguras, mas que não se demonstram inseguras, muito pelo contrário, elas precisam de ter uma casca ali para sustentar, para camuflar, esconder toda a insegurança que está ali por trás. Então, normalmente têm ciúme em excesso, são controladoras, querem controlar tudo, cada passo que você vai dar, te vigiar em tudo. São muito centradas nelas próprias, têm uma tendência sim a serem egoístas.
não assumem responsabilidade pelos seus atos, a tendência é sempre culpar o outro, até mesmo quando explode. A culpa foi sua, você que me provocou. Então, é um perfil muito narcisista, o perfil de uma pessoa que abusa. E muitas vezes, na maioria, é inconsciente. Tá? A pessoa ela tá tão lá perdida dentro das questões dela que ela nem se percebe. Tem uma pequena parcela que faz isso mesmo de maldade. Uma perversão, assim, uma maldade mesmo, um desvio de caráter. Mas a maior parte das pessoas faz isso de maneira inconsciente. E aí, um relacionamento abusivo, primeiro que para ele encontrar espaço na vida de uma pessoa, essa pessoa ela precisa estar carente. Ela tem que estar muito carente. Ela tem que estar numa fase difícil, sofrida, com medo de ir para a vida. E carente, muito carente. A gente só embarca em relacionamento abusivo se a gente estiver carente. E geralmente, não é 100%, está numa fase difícil da vida. E aí o relacionamento ele tem algumas etapas. Então é importante a gente tomar conhecimento para já ficar atenta nos primeiros sinais. Porque os sinais são claros e óbvios, mas a maioria das pessoas, aqui eu vou me referir mais às mulheres, que é a demanda das pessoas que o meu público, assim, a minha clientela é majoritariamente mulher, então muitas vezes eu me refiro a mulher, mas isso vale para os dois lados, para homem e para mulher. Então a pessoa está muito carente e aí aparece ele. E no início ele chega fazendo tudo para você, super solícito, está disponível o tempo inteiro, faz tudo para te agradar, te hipervaloriza. E aí você fica feliz, você estava carente, super infeliz, insegura, com medo de ir para a vida, com medo de realizar seus projetos, sempre procrastinando. Tudo isso vai gerando o quê? Uma insatisfação, uma ansiedade, uma tristeza. Então você está ali nesse seu mundinho, né? Carente, triste, insegura, procrastinando, adiando seus sonhos, naquela fantasia da criança de que você depende de alguém e o dia que aparecer o dito cujo seus problemas resolveram, esse vazio que você sente aí dentro vai ser preenchido. Só que tudo isso é uma ilusão, tá? Mas então tá, vamos lá voltar. Começou o namoro. Então o cara chega super solícito, super disponível, te coloca lá em cima, enche a sua bola. Você se sente hipervalorizado e você gosta daquilo. O que vem depois? Qual que é a próxima fase? Isolamento. Vira uma simbiose ali. Que lembra do neném? O neném lá com a mãe, até mais ou menos os 8 meses de idade, ele realmente tá numa simbiose com a mãe. Ele e a mãe, pra ele, é uma coisa só. Só que tem muitos adultos que se tornam adultos só na idade cronológica, mas continuam numa simbiose. E aí, só transferem essa simbiose pro parceiro. E aí fica aquele namoro muito bom. Aí os dois se grudam. Um vai viver pro outro, um vai cuidar do outro, 1000 juras e promessas de amor. E aí vem a fase do isolamento. Ele começa a implicar com os amigos, às vezes até mesmo com a família. E ela tá tão encantada, tá tão se sentindo tão hipervalorizada que ela vai cedendo. Afinal de contas, ela quer, tudo que ela quer é ficar ali, grudada naquela relação mesmo. Até que um dia algo acontece e vem a briga. Ele explode. E às vezes, pro perfil, tudo isso que eu tô falando, gente, é do perfil do abusador, de relações tóxicas e abusivas. Quando tem uma briga, geralmente a briga, ela toma uma proporção que não bate com a realidade, sabe? Às vezes foi uma coisinha à toa que aconteceu e vira uma briga enorme. Quebram um pau, brigam muito. No final das contas, por mais que ele tenha sido vamos dizer o errado, né? Porque sempre é meio a meio ali nas relações. Mesmo que ele tenha sido o cara que estourou, que perdeu a razão, que ficou bravo, que xingou, que ficou nervoso, que esmurrou parede, enfim. Ele vai fazer a parceira se sentir culpada. Ele vai falar que a culpa foi dela. Ah, mas a culpa foi sua. Você que me provocou, você que fez isso, você que fez aquilo. Eu falei que não era pra fazer tal coisa, você foi lá e fez. E aí ele inverte o jogo, coloca ela como a culpada. Tem um termo que a gente usa pra falar disso, que é o gaslighting. Né? Gaslighting.
Que é esse padrão, ele é muito comum. Esse ciclo vicioso, depois que acontece a primeira vez, vira realmente um ciclo, né? Se repete quase que toda semana, no máximo de mês em mês, mas geralmente, à medida que vai piorando, toda semana o pau quebra. E aí, no final das contas, inverte o jogo, ela é a culpada, chama ela de louca, você é louca, você é isso, você é aquilo. Quem aqui já teve algum relacionamento assim sabe, né? A primeira coisa é chamar de louca, você é louca. E aí, fazem as pazes, até que finalmente, aí ela chora, ele pede desculpas, ele faz 1000 juras de amor. Ah, e tem uma coisa, esse perfil narcisista, controlador, geralmente no início da relação, eu tô falando aqui de relação afetiva de casal, mas vale para outras relações, tá? Não é só isso não, pode ser com amizades também, mãe pode ter dependência emocional de filho, vice-versa, filho pode ser dependente emocional de mãe, mas aqui hoje eu tô falando de casal, mas tudo vale para tudo, todos esses aspectos. Ele vai, pede desculpas e aí fica tudo bem, eles fazem as pazes, ele faz 1000 juras de amor, e fica tudo bem. Só que aí vai ficando um ciclo vicioso, vai acontecendo cada vez mais, cada vez mais. E como ele sempre investe o jogo e coloca a culpa sendo dela, com o tempo, isso é tão sério, mas tão sério, que com o tempo a pessoa realmente ela vai duvidando da sua capacidade de discernir. Ela vai duvidando da sua capacidade de perceber as situações. Ela faz uma bagunça que vocês não fazem ideia dentro da cabeça da pessoa. E ela vai ficando muito insegura. E com o tempo, no início, ela até compartilha, ela até conta o que aconteceu para alguém da família, para alguma amiga. Com o tempo, ela vai ficando ali, se sentindo cada vez mais inferior, cada vez com a autoestima mais baixa, consequentemente mais insegura, menos autoconfiante. E ela vai se isolando cada vez mais, porque ela tem vergonha. A dependência já está num nível tão profundo que ela tem vergonha, porque ela sabe que semana que vem ela vai estar junto de novo. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Depois que já está bem desgastado, e que ele já sabe que ela está completamente na dele, não está tendo força para sair, aí vem a fase da depreciação, ele começa a diminuí-la. E começa a dizer que não tá nem mais querendo o relacionamento, ele começa a querer terminar e coloca sempre ela como a culpada. A culpa foi sua. Quantas vezes eu falei que assim, assado, que era pra ser assim, você não fez, e era pra ser assado e você não fez. E aí vem essa fase de depreciação, depois ele começa a humilhar. Até que chega uma hora, ou acaba ou vai ficar assim por muito tempo. E geralmente, se a mulher não acorda a tempo e procura ajuda, ela vai ficando blindada à dor, ao sentimento, ao sofrimento. E aí ela vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. A mulher, quando ela sai de uma relação abusiva, ela sai em frangalhos, destruída, com a autoestima destruída, não sabe nem o rumo de casa. Porque ela perdeu, inclusive, a identidade. Porque ela foi abrindo mão de si, passando por cima de tudo, mudando o jeito de vestir, mudando o jeito de falar, ficando menos espontânea, ficando mais contida, tudo para agradar o moço. E ela fica depois sem saber nem quem é ela, nem de quem que ela gosta, o que ela gosta, quem que ela é. E o que acontece para cair nesse padrão é a carência, é a baixa autoestima, é achar que é alguém, que a sua felicidade está vinculada a alguém. Não está. A sua felicidade depende de você. Começa em você. De você entender que precisa se tratar com amor e se colocar em primeiro lugar. Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Não tem como amar o outro se você não se amar primeiro. Não tem. Não é amor. Se você colocar o outro em primeiro lugar, isso não é amor. É desespero, é carência, é medo de ir pra vida, é uma necessidade enorme que está presa lá na criança de querer ser amada, aceita e reconhecida. E da mesma forma para receber de fora também. Para você receber um amor de verdade de fora, primeiro você também tem que ter aprendido a se amar e se colocar em primeiro lugar. Como? Gente, não tem
Porque às vezes é tão simples, né? As pessoas ficam querendo, eu tenho a impressão, né? Que ficam querendo assim, é como se tivesse uma fórmula mágica. Faz isso e isso, né? Pega um pó de pilim-pim-pim com uma asa de borboleta e coloca no caldeirão e pronto, faz um feitiço. Não é assim. É se colocar em primeiro lugar. Lembra das vozes internas? Que eu falei muito ontem em relação à impostora, né? A síndrome da impostora? Pois é, essas vozes internas, elas sempre existem dentro de todos nós. A diferença é que quando a gente compreende como que funciona a mente, como que funcionam as emoções e aprende a usar as ferramentas e aprende a controlar os pensamentos e os sentimentos, a gente vai mudar o jogo e a gente vai dar um direcionamento para os pensamentos que a gente quer. Então, ao invés de ficar ouvindo essas vozes que te coloca para baixo, você vai inverter o jogo e vai começar a colocar vozes que vão fortalecer as suas crenças, que vão te colocar para cima e não o contrário, não te colocar para baixo. Lembra da historinha do sapo ontem, né? O sapinho, ele só continuou pulando e conseguiu sair do buraco lá para cima, porque todos os outros sapos que ficavam gritando lá de fora, você é louco, é claro que você não vai conseguir, você é idiota, não tem como você sair desse buraco, não adianta ficar tentando. O sapo era surdo. E aí ele só via o movimento lá, daquele tanto de sapo lá gritando. Ele entende, como ele era surdo, ele entendia que os sapos estavam motivando. Vai, você consegue. E aí ele continuou tentando até que ele conseguiu. É isso que a gente precisa compreender com essas vozes internas. São pensamentos que passam. E aí cabe a nós embarcar. Você vai embarcar no pensamento de medo ou você vai escolher um pensamento de confiança, de segurança, de te colocar para cima? Vocês que estão aqui me ouvindo, me tragam questões, porque hoje o intuito é mais assim, é fazer um esclarecimento do que ainda não está claro, de como eu posso ser mais útil, de como eu posso esclarecer e ajudar a conquistar essa independência emocional de uma vez por todas. A gente está aí, finalzinho de ano, ótimo momento para a gente fazer um balanço da vida, olhar, remanejar, reposicionar, descartar aquilo que não serve mais, tomar decisões, se colocar em primeiro lugar. Então, me digam aí se tem alguma coisa que eu poderia ainda esclarecer sobre relacionamento abusivo. Fica claro o que leva uma pessoa a embarcar no relacionamento abusivo, como reconhecer um perfil abusador, controlador e como sair se colocando em primeiro lugar. Parar de se criticar, parar de ser carrasca de si mesma e aprender a se validar. Cada conquista, cada avanço, cada coisinha que você fizer, sabe? Errou alguma coisa? Fala, tá tudo bem, a gente conserta, a gente resolve. Não, normalmente errou, mas você é burra, você não prestou atenção. Comecem a prestar atenção, comecem a colocar consciência, a prestar atenção em que vocês andam ouvindo ao longo do dia. É aí que está a chave para virar a chave aí na vida de vocês, da escassez para a abundância de uma vez por todas. É prestar atenção nessas vozes, parar de ouvir isso, dar um direcionamento para esses pensamentos. O que deixa a gente predisposta mesmo para um relacionamento abusivo é carência, baixa autoestima, insegurança. E tudo isso, gente, a gente não nasce, a gente não está condenado a ser refém do passado, o que aconteceu lá atrás, a vida é daqui para frente. Então, tem insegurança? Busque maneiras de ficar segura. Tem recursos, tem maneiras da gente fazer isso. Desde um decreto, uma atividade física, um monte de outras técnicas, mas não precisa nem disso. Se a pessoa tomar uma decisão e se comprometer com a própria vida, definir um objetivo, sabe, olhar para a própria vida, entender que é a gente que tem que dar conta do recado. Não vai vir de fora. Pode até, não vai. A felicidade, ela não vem de fora. Não se trata de estar ou não estar com alguém. Como buscar confiança no trabalho quando você se sente fraca profissionalmente, pois você acaba se contentando com pouco. Nesse caso,
o caminho que eu acho melhor, o que eu mais recomendo, é limpar o inconsciente, é mudar crença e paradigma, sabe? Transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Eu sou merecedora. Gente, vocês que já me acompanham, o quanto eu bato na tecla dos comandos verbais, de decreto. Isso é muito poderoso. E por que além de ser poderoso, é algo que você não precisa pagar nenhuma consulta, nenhuma sessão, você não precisa ir numa psicóloga. Claro, se puder ir vai ser melhor, que vai adiantar mais o processo. Mas você pode fazer sozinha. Trata-se de uma decisão, sabe? Eu mereço ser próspera, eu mereço ter muito dinheiro, eu mereço ancorar nesse merecimento. Só que aí não adianta também ficar só falando decreto e não tomar nenhuma atitude. Eu mereço? Então buscar onde você se sente fraca profissionalmente. O que você pode fazer para desenvolver mais as suas habilidades? O quê? Que curso? Que livro que você pode ler? O que você pode fazer para caprichar mais, para melhorar, para crescer, para se sentir mais capaz? Tem uma musculatura que chama core. É um conjunto de músculos, tá? O core é uma musculatura que envolve ali, que pega ali desde o nosso quadril até que assim, ele que dá sustentação para a nossa coluna. Quando a gente faz atividade física e fortalece esse core, ele ajuda muito a gente a se fortalecer emocionalmente também. Então, faça atividade física, coloque atenção, sabe? Faz um abdominal, faz um exercício para lombar, fortaleça, não é só para ficar bonita, para ficar magra, não. Emocionalmente também nos ajuda a ter uma sustentação. Um que é fantástico para isso é aquela prancha, sabe aquele abdominal, a prancha? Aquilo lá é maravilhoso para fortalecer o core. Ajuda muito. E decreto, eu sou merecedora. Eu me sinto confiante, eu me sinto segura. Áudios de PNL eu acho fantásticos. Só que tudo isso, tanto os decretos quanto os áudios de PNL, eles precisam de ter repetição, constância, ouvir dia após dia. Todo santo dia. E começar a agir como se fosse. Sabe aquela história que a gente ouve por aí? Finja até ser de verdade. A gente precisa convencer o nosso cérebro, o nosso inconsciente que aquilo já é real. Então eu preciso começar a me posicionar como alguém confiante. Começar a se arrumar mais, sabe, andar mais bem vestida, como se você realmente já fosse uma profissional super realizada. E aí quando você fala, se contenta com pouco. Uma coisa é quando tá pouco, quando tá no momento de escassez, a gente ser muito grata por aquilo. Falar, nossa, obrigada, é 1.500, 2.000 reais, mas que bom que tem isso. Isso é uma coisa, que bom. Porque quanto mais você agradecer, mais você vai entrar no círculo virtuoso da gratidão e mais você vai prosperar. Daí se contentar, olha para isso. O que você pode fazer para render esse dinheiro? Onde é que você pode aplicar? O que você pode fazer? Que curso? Que curso você pode fazer? Tem tantos cursos gratuitos que você pode fazer. E às vezes a pessoa não tem dinheiro, a gente tem que pagar um preço, às vezes, para sair da situação que a gente está. Então não tem dinheiro, pega um cartão emprestado com um amigo, vai pagando as parcelas, mas se vira, dá um jeito de sair desse lugar. A gente precisa correr o risco, a gente precisa pagar um preço. Mas e se eu comprar o curso e não der certo? Até quando você vai deixar de fazer por ficar na síndrome da impostora? É uma decisão. Examine culpa. Culpa é uma das coisas que mais atola a gente numa baixa frequência. Culpa e vergonha. Examine, ainda tem culpa e vergonha de quê? Se tem, desconstrua. É daqui pra frente. O que acontece? Não sei se é o seu caso, mas tem muita gente que às vezes até me dá um feedback, que já me acompanha, que já segue, ou que já fez mentoria, ou que já fez terapia, e que sente, começa a ter uma melhora, e aí lá na frente percebe que voltou para o padrão antigo. Por que acontece isso? Porque não é de uma hora para outra que muda o padrão.
Não é em poucos meses que você vai mudar 40 anos de vida fazendo errado. Precisa de uma repetição, de uma constância. E aí muitas vezes a maioria das pessoas desiste, sabe quando? Quando tá assim, na hora da grande mudança. Aí relaxa, para. Ou então começa às vezes uma disciplina certinha, e aí as coisas começam a melhorar. Aí assim que as coisas começam a melhorar, acha que já resolveu e relaxa com a disciplina. Não, a hora que as coisas começam a melhorar, aí é que a gente tem que firmar na disciplina. Porque vai vir uma força contrária para não deixar a gente ir. A começar pelo nosso cérebro. O nosso cérebro ele é o primeiro a nos sabotar e querer nos frear. Ele quer ficar na zona de conforto, ele quer economizar energia. É um mecanismo de sobrevivência dele, ele vai fazer tudo para economizar energia. E a maioria das pessoas desiste quando já está na crista da onda da mudança. Tipo, tá pertinho, assim. Se pudesse ver, tá na hora de mudar, sabe? Dar aquele salto enorme na vida, aquela grande virada de chave. E aí a pessoa desiste. Porque geralmente, bem quando a gente tá nesse momento de virar a chave, de ter uma mudança de verdade na vida, vencer definitivamente um padrão, antes disso acontecer, vem um medo e uma insegurança do fundo da alma enorme. E se a gente não tiver consciência disso, a gente entrega o jogo e o medo e a insegurança vencem. Então é persistência, é decisão, ter um objetivo de vida, ter um projeto de vida, se comprometer com aquilo. Aquele é seu objetivo de vida. Aquele é o mais importante. E aí, muitas mulheres, muitas pessoas de uma forma geral, mas o que eu estou falando com as mulheres, principalmente, mas muitas pessoas de uma forma geral, tá indo, tá focada ali no objetivo de vida, mas como ainda tem essa carência, essa ilusão, essa dependência emocional de achar que a felicidade tá no outro, o que acontece quando começa um namorinho, por exemplo? Nossa, aí tá lá naquele deslumbre, um namoro, uma paixão, cheia de fantasias de que agora a vida resolveu, de que vai dar tudo certo. E aí relaxa com os projetos, relaxa com os objetivos, com a disciplina, começa a colocar o outro em primeiro lugar. Então, não pode ser assim, é a gente em primeiro lugar. Começou o namorinho, que legal, né? Eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas coisas. Aos poucos, à medida que esse namoro for firmando, que a coisa for realmente acontecendo, a gente vai encaixando os horários. Mas a maioria simplesmente desvia completamente da rota. É isso, assim, encerrando, o que precisa mesmo, assim, eu falei, né, 4 dias, durante aí uns 40 minutos cada dia, mas tudo poderia ser resumido de uma maneira muito simples. Prestar atenção nessas vozes internas, aprender a dar comando de estar cancelado e imediatamente se imaginar na situação contrária, positiva. Começar a ter... Isso é treino. A gente começa a ficar treinado nisso mesmo. Com o tempo, quando a gente dá o comando de cancelado, dá a sensação de que a gente apertou o delete ali do computador. Resgatar a autoestima. Como que a gente resgata a autoestima? Se cuidando, fazendo o que tem que ser feito. Você que perguntou da questão da insegurança no campo profissional, de se contentar com pouco. A importância de decreto, de fazer afirmação de eu sou merecedora, eu me sinto merecedora de toda a prosperidade e abundância, eu me sinto merecedora de assumir essa função, eu me sinto merecedora de crescer profissionalmente, de aumentar os meus ganhos, os meus recursos. Só que não adianta só falar. Eu preciso realmente me sentir merecedora. E como que a gente faz para se sentir merecedora? Quando você está fazendo o que tem que fazer. Quando você está comendo bem, cuidando bem da sua saúde, cuidando bem do seu lar, da sua casa. Você está se cuidando, se tratando com amor. Você está estudando aquilo que você se propôs a estudar. Você começou a ler um livro, você concluiu o livro. Você está comprometida com a sua vida. Quando a gente realmente fica comprometida com a nossa vida e para com as distrações, de se distrair o tempo inteiro, a gente se sente merecedora. Não tem como. A gente se sente. Quando a gente está fazendo tudo que a gente se propõe, a gente se sente merecedora. A nossa autoestima fica mais elevada. A gente se sente mais segura, mais autoconfiante. De saber que a gente pode contar com a gente. E fica firme. Lembra do campo repelente, da barreira do terror. Quando a gente está bem perto da grande mudança, vai vir um medo enorme.
Pronto, olhe pro medo, fala, você tá aí, né? Você tá aí, tá me dando medo mesmo, mas eu vou ancorar aqui na coragem e eu vou com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo. A gente vai insegura mesmo. É assim que a gente vai, é assim que a gente fortalece. Lembra da imagem do nenenzinho quando ele começa a andar, quando ele fica com a perninha durinha ali, em pezinho, e de repente ele dá os primeiros passinhos. Imagina se ele desistisse nas primeiras quedas. Ele vai inseguro mesmo. É assim. Essa é a criança que a gente precisa resgatar e trazer pra gente. Sabe? Essa confiança da criança, essa pureza, essa leveza, esse destemor. Isso é que a gente precisa levar da nossa criança. Se a gente abrir espaço, confiar, ancorar, nos comprometermos com o nosso projeto de vida, com o objetivo de vida, vem. Podem ter certeza. O universo é abundante e é pra gente prosperar, porque quanto mais a gente assumir o nosso poder pessoal e cumprir a nossa missão, melhor é para todo mundo, para o planeta, para todos nós. Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela presença, pela companhia.